Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. E esta, por certo, será uma grande edição. Por quê? Porque seremos agraciados com a presença do nosso convidado dessa noite, que é o Marcelo Rossi. Creio eu que seja conhecido de todos vocês. Ele que é do canal, né, Geopolítica e Operação Retomada, aqui aceitou gentilmente o nosso convite para trazer esclarecimentos sobre a geopolítica, os movimentos, as grandes mobilizações geopolíticas mundiais, que é também pauta deste mesmo canal, além da exopolítica. Gratidão, Marcelo, por aceitar nosso convite. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você também, Demis, para todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite a todos, né? Vamos lá, vamos esclarecer mais um pouco a situação aí, principalmente dessa guerra, né? A parte bélica aí que envolve Estados Unidos e Israel contra o Irã, né? Porque dessa guerra vão advir muitas coisas aí que vão mudar o mundo, né? Sim, aliás, isso aí pode ser o trampolim para grandes mudanças e transformações globais e impactantes. E eu gostaria, já aproveitando o gancho, que você nos trouxesse quais seriam as eventuais consequências depois desse conflito, né? O que pode acontecer no mundo? Qual seria o resultado imediato? Tá. Em primeiro lugar, eu acho que para a gente entender um pouco desse conflito e o que ele pode impactar, eu quero explicar o acordo do petrodólar, porque muita gente não conhece o acordo do petrodólar, né? É o seguinte, para os Estados Unidos conseguirem financiar os seus déficits, e lá eles têm déficits constantes, né? Eles investem muito nas Forças Armadas, o governo federal gasta muito, né? O Federal Reserve emite muitos títulos, né? Para isso ele tem que manter o dólar como moeda de reserva global, né? Foi a única maneira que eles conseguiram para não ter a sua economia destruída por essa sucessão de déficits, de rombos gigantescos que eles possuem, né? Eles devem ali em torno de 200% do próprio PIB. E o que seria esse acordo do petrodólar? Os árabes, aqueles países ali na região do Golfo Pérsico, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita, Omã, Bahrein, enfim, né? Esses sheiks do petróleo, eles tinham muito tesouro, né? O óleo negro, o petróleo era um bem, era um tesouro da humanidade que eles tinham em abundância lá. Mas eles nunca tiveram poder militar para poder proteger esse território, né, de invasões de inimigos externos que tomariam o petróleo, os campos de petróleo, o que acabou ocorrendo lá em 1990, né, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, né, não sei se você lembra disso, né. Então é o seguinte, lá em 74, na época do presidente Richard Nixon, eles fizeram um acordo com esses árabes, o petrodólar, que os árabes só aceitariam o dólar norte-americano para vender o petróleo para o resto do mundo, para todas as nações do mundo que têm interesse em comprar petróleo lá, né? E então as nações seriam obrigadas a adquirir, a ter reservas cambiais em dólar, né? Naquele sistema SWIFT, o Sistema Financeiro Internacional, e ela teria que ter essas reservas em dólar para poder comprar o petróleo. Então, o dólar emitido, ele circularia não só nos Estados Unidos da América, mas no mundo todo, né? A partir do momento, então, que funcionasse esse acordo do petrodólar. E a contrapartida é que os norte-americanos, como eles tinham um exército muito poderoso, têm até hoje, né? Tinham na época e têm até hoje, eles investiram muito nas Forças Armadas, eles se colocaram à disposição, se comprometeram com esses árabes a proteger o território deles e o petróleo deles, está entendendo? Por que eu estou explicando isso? Porque agora, com o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, o fechamento ele implica algumas condições ruins, porque é o seguinte, por ali passa em torno de 25% a 30% do petróleo global, que é muita coisa
por um estrangulamento, uma pequena passagem ali. Quem acompanhar no mapa mundi, no Atlas, você vê que a entrada ali pelo Golfo de Omã, aí tem um pequeno estrangulamento ali entre o próprio país Omã e os Emirados Árabes Unidos. Esse estrangulamento ele leva para a ilha de Karg, que já pertence ao território iraniano. Então o Irã, usando postos na ilha de Karg, controla esse estrangulamento que a gente chama de Estreito de Hormuz, né? Então os navios são obrigados a dar a volta por ali, para ao sair do Golfo de Omã e entrar no Golfo Pérsico, né? No Golfo que ali eles vão buscar petróleo. Então Riad na Arábia Saudita, nos Emirados, no Kuwait, todos esses países, no Catar, não é? Então, quando essa passagem ela está ameaçada, como ela está ocorrendo hoje, ela está ameaçada como? Por dois motivos, né? Primeiro, a via militar. O Irã tem atacado algumas embarcações ali, uns centenas de milhões de dólares em petróleo, por exemplo, com drones, né? Com os drones Shahed, e também com lanchas de movimentação rápida, lanchas, né? Barcos pequenos. Isso fez com que as seguradoras das cargas desses navios, né? Algumas não aceitam mais fazer o seguro quando o navio passa por lá, e outras quadruplicaram o valor do seguro, o que faz então com que o preço do petróleo subisse, né? Ele foi de $80 o barril, um pouco antes de começar a guerra, $82, chegou a bater $118 nesses últimos dias, né? Um aumento de praticamente 50%, 46%. Então é muita coisa, e isso impacta severamente nesses países, né, que estão ali no Golfo Pérsico e que precisam do Estreito de Hormuz para dar passagem e dar vazão ao seu petróleo. Então impacta diretamente os Estados Unidos da América, que tem esse acordo com o petrodólar e precisam proteger essas nações militarmente. Veja, eu até falei sobre isso hoje no meu canal, lá no Geopolítica e Operação Retomada. O Trump, ele deu 48 horas agora, que vão se findar os últimos 10 dias de prazo que ele deu para o regime iraniano, para liberar a passagem do Estreito de Hormuz, né? E caso isso não aconteça, o que ele disse? Que vai mandar o país para a Idade Média, vai jogar, vai atacar toda a infraestrutura energética. Isso aí nos diz que ele pode usar uma arma de pulso eletromagnético, né? Aquela arma que destrói motores, circuitos elétricos, enfim, ela, de uma certa maneira, manda ali a nação efetivamente, ou o pedaço, né? Conforme o tamanho da bomba, a altura que ela é lançada, ou seja, um determinado território... É chamado também de bomba branca também, né? Também é um dos nomes, né? Ali nada vai funcionar quando eles jogarem essa bomba, né? Então, é muito ruim, porque você tem população que precisa, né? O cara que mora num prédio, por exemplo, como é que vai fazer para a água chegar até o apartamento dele, lá no alto, se não tem bombeamento, né? Porque não vai ter energia elétrica, é uma situação muito difícil, né? Para o povo. Então, e o regime não dá sinais de que vai arredar o pé, né? Porque eles estão perdendo cabeças pensantes ali. A cabeça do regime morreu na primeira meia hora. Na primeira meia hora da guerra, praticamente, né? Então ficou difícil, porque agora eles ainda estão, né? Botam o radicalismo, né? Eles não negociam com pragmatismo, eles não negociam com estratégia, eles negociam na emoção, né? Naquele negócio da religiosidade fanática, né? É muito difícil, né? Eu acredito que talvez seja difícil o Trump fazer um acordo lá. Então ele não vai ter outra alternativa a não ser fazer isso, né? Mandar o Irã para a Idade Média. Por quê? Porque ele tem compromisso com os árabes, né? Ele tem compromisso com essas nações ali por causa dos acordos do petrodólar.
Ao mesmo tempo, olha só a encrenca, que para o Trump, ele até gostaria que o Estreito de Hormuz, do ponto de vista estratégico, ficasse fechado. Porque com o Estreito fechado, uma das nações que mais se prejudica é a China, né? Porque Sim. A China, basicamente 90% do petróleo que sai dali, ele vai para a Ásia, né, e para a China e para o resto de algumas nações da Ásia, né? Então, o Trump, de uma certa maneira, ele tem repetido, olha, os Estados Unidos não precisam do petróleo que vem do Estreito, quem precisa é a Ásia e a Europa, então vocês se virem para libertar o Estreito de Hormuz, ali de todos esses ataques do regime iraniano, ao mesmo tempo em que ele é pressionado pelos países que fizeram um acordo do petrodólar. Então ficou uma situação muito difícil. Hoje no meu canal eu estava sugerindo, né, lá no Geopolítica e Operação Retomada, que talvez a melhor coisa, mas seria uma solução de médio a longo prazo, não vai ter jeito, vai ter que os árabes ali, eles entrarem numa espécie de cooperativa para eles construírem um canal parecido com o canal do Panamá, na parte oeste ali do Golfo de Omã, que vai atravessar o próprio país Omã, vai passar pelos Emirados Árabes Unidos até chegar lá no litoral do Golfo Pérsico, ali nos arredores de Doha. Talvez a única... Essa passagem ficaria a mais ou menos 150 quilômetros dali da ilha de Karg, onde está tendo a confusão, que é uma distância razoável, né, para eles ficarem seguros desses ataques, né, que os iranianos estão fazendo lá na região. Então, ficou uma situação muito, digamos assim, embaçada, para a gente usar Sim. esse termo, essa palavra entre aspas, né? Pode fazer. Uma pergunta, querido Marcelo. Você não acredita, então, que possa ter um desfecho pacífico, um acordo? Você acha que não vai rolar? O Paquistão tentando mediar? Isso não é uma possibilidade ainda? Ou já podemos descartar isso por inteiro? Puxa, Demis, isso é muito difícil de responder, né? Veja, o Irã, quantas vezes, né, eles tentaram um acordo com os americanos e falharam, né? Desde o ano passado. Mesmo que seja um acordo meia boca, mas assim, meio por cima. Olha, é assim, tem gente, deixa lá, a mídia se presta a fazer uma propaganda ruim, dizendo que os Estados Unidos vão se ferrar na guerra, que o Trump entrou numa encrenca e etc, etc, etc. Veja, os iranianos não têm condições de vencer essa guerra contra Estados Unidos e Israel. A Sim. guerra do regime iraniano hoje é contra a economia ocidental, quando ele fecha o Estreito de Hormuz, né? Ele está mais preocupado em destruir a economia ocidental do que vencer. Ele sabe que eles não podem vencer Estados Unidos e Israel, porque eles têm um calcanhar de Aquiles ali, que é a tecnologia. Eles não são tão desenvolvidos quanto Israel e Estados Unidos, né? Sim. Então, eles estão apostando todas as fichas deles, eles estão se agarrando a essa possibilidade de manter essa instabilidade no Estreito de Hormuz, que mantendo na cabeça deles, mantendo essa instabilidade, eles podem conseguir derrubar o Trump e derrubar Israel, né? Mas eu acho difícil, porque inclusive no meio do circuito agora entrou a Ucrânia, porque a Ucrânia desenvolveu um sistema que gruda, ele gruda e derruba os drones Shahed, né? Que são os drones iranianos que estão sendo utilizados lá no Estreito de Hormuz para atacar os navios comerciais. E por que a Ucrânia desenvolveu isso? Porque os russos também compravam os drones Shahed do Irã para usá-los contra a Ucrânia. Então o Zelensky
Por incrível que pareça, ele está negociando essa tecnologia ucraniana com os árabes ali do Golfo Pérsico para eles se protegerem dos ataques desses drones iranianos lá no Estreito. O grande problema é o seguinte, a solução ela não pode ser só militar, ela tem que ser comercial também. Ou seja, as grandes seguradoras lá em Londres, o Lloyds, os grupos securitários que são todos de globalistas, né, eles têm que chegar à conclusão que a passagem, então, a partir desse momento, se tornou segura novamente para os navios atravessarem, e os preços do seguro têm que cair, e dessa maneira vai fazer despencar o preço do barril de petróleo novamente, e o fornecimento passa ao normal. Se isso ocorrer, com certeza o Irã, então, não tem mais nenhuma arma para continuar lutando nessa guerra. Agora, eu vi um analista de geopolítica famoso falar que o Irã, como Israel e Estados Unidos vêm pleiteando uma mudança de regime, o Irã pode virar uma grande baderna por um tempo muito grande, né? Como aconteceu com o Iraque. E a grande baderna que aconteceu com o Iraque, depois da deposição do Saddam Hussein, acabou gerando um grupo radical terrível, que é o ISIS, né, o Islamic State of Iraq and Syria, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Os americanos, né, chamam de ISIS, ISIS, os árabes chamam de Daesh, né, que esse grupo radical, que há poucos anos atrás aparecia na mídia, nas redes, etc, etc, né? Então essa baderna que ocorreu ali, que começou no Iraque, depois da deposição do Saddam Hussein, ela pode acontecer no Irã. E se isso acontecer no Irã, se vários grupos ficarem lutando entre si, né, curdos, monarquistas que querem a volta do Reza Pahlavi, defensores do atual regime, ou seja, começar uma grande briga com vários grupos lutando pelo poder, pode passar a ser completamente inviável realmente o Estreito de Hormuz. Aí aquela alternativa que eu falei, né? Dizem, a região é muito montanhosa, é muito difícil. Eles vão ter que dar um jeito, os árabes, né? Para eles continuarem exportando petróleo, eles vão ter que dar um jeito de construir um canal ali, de tentar uma outra passagem. Eles não terão outra saída, né? Então essa é a única opção, então. As cartas estão na mesa, né? Vamos aguardar o desfecho disso. E após conflito, porque esse conflito não pode se arrastar por muito tempo, porque, como você bem disse, só interessa aos globalistas, os antigos senhores do mundo. Deixa eu deixar isso claro também. Muita gente xinga o Trump, ele entrou na guerra, ele está dando a agenda dos globalistas. Olha, a Nova, que é esse grupo de soberanistas que luta contra os dominadores globalistas, os donos do mundo, também fazem parte dessa elite que rachou, né? Essa Nova, eles precisam acabar com o regime, é financiado por esse regime. O Hamas... Tem vários proxies, né? Então a agenda precisa, no mínimo, a agenda da Nova, não da nova ordem, ela precisa, no mínimo, enfraquecer muito o regime iraniano. E a única maneira de acontecer isso eram com ataques aéreos, né, com forçação de barra. Então, ao mesmo tempo que, se a guerra ficar muito longa, não pode para Nova, para o Trump isso acontecer, porque aí já entra na agenda dos globalistas, que é fazer a guerra ficar longa e causar a crise global que eles precisam para emplacar o Great Reset, né? Uma pergunta. Pode continuar, depois eu pergunto. Então, é uma questão de administração e muito tato, muita sensibilidade aí do Trump, atrasar o regime iraniano, né? Fazer o maior estrago possível naquele regime e sair de cena, né? Olha, a minha parte eu já fiz. Eu não vou estender a guerra para eu não dar aos donos do mundo o que eles precisam,
que é um catalisador para uma grande crise econômica que precederia, então, o Great Reset dos globalistas. Isso é totalmente plausível, porque no ano passado teve a batalha o conflito de 12 dias e subitamente, do nada, foi suspenso. Né? E pode ter algum desfecho semelhante, por que não? Existe precedente. Na primeira semana, no primeiro dia da guerra, que foi dia 28 de fevereiro, quando os americanos fizeram aquele ataque surpresa, hoje, sábado, dia 4 de abril, ela já está completando 5 semanas. Por isso que ele deu o prazo até amanhã, no máximo, amanhã à noite, né? Que seria segunda-feira de madrugada, cedinho lá no Irã, né? Para terminar o prazo. Se isso não ocorrer, se eles não libertarem, não liberarem o Estreito de Hormuz, se eles não recuarem ali em Hormuz, o Trump vai usar essas armas que ele tem de pulso eletromagnético para então impedir com que as autoridades iranianas que ainda restaram consigam controlar os drones, né, que eles tenham comunicação, principalmente ali na região da ilha de Karg. Vai deixar todo aquele pessoal às cegas, sem comunicação, sem energia elétrica, um apagão completo. E ali um apagão completo, de uma certa maneira, garantiria a passagem dos navios, né? Infelizmente, talvez esse povo precise aprender pela via da força bruta, porque não tem negócio com eles, né? Não tem, dificilmente. Realmente, é complicado. É uma das metas, porque estamos passando por uma grande transformação geopolítica e, queira ou não, o loirão, o Trump está sendo o protagonista disso, está empurrando essa transformação. Para onde nós vamos? Essa é uma grande pergunta, principalmente nos próximos meses. O que você acha que pode acontecer, Marcela? Claro que a gente vai entrar no terreno especulativo, mas um prognóstico possível. Então, veja, vamos lá. O Trump está lutando com forças, de uma certa maneira, que ele também não consegue controlar. O regime iraniano é fanatizado, né? É um país com 92 milhões de pessoas, muito grande. Se ocorrer uma grande crise lá, desestabiliza todo o mundo livre, porque se a Síria, né, que teve uma guerra civil longa, com 20 milhões de pessoas, ela desestabilizou basicamente a Europa, com aquele fluxo de imigrantes que iam da Síria para a Europa, né, de islâmicos, muçulmanos, desestabilizou. Você imagina o Irã com 92 milhões de pessoas e uma luta intensa, uma baderna intensa no país, né? Então, de uma certa maneira, a mudança de regime lá vai ficar difícil. Teria que ter muito mais participação popular, né? Mas eles estão muito divididos ali. É uma bagunça, né? Aquilo que eu falei, são curdos que querem parte, reivindicam o território do Kurdistão, que era, né, um território que existia entre o Irã e o Iraque, são apoiadores da monarquia lá do Reza Pahlavi, defensores do regime dos ayatolás, né, que são os xiitas fundamentalistas, outros grupos de libertadores diversos. É complicada a situação. Agora, o objetivo da nova do Donald Trump é enfraquecer o regime, tirar deles a possibilidade de se tornarem nucleares, né? Porque o estrago que eles poderiam fazer, se eles se tornassem nucleares, eles estavam realmente muito próximos disso, né? Seria muito grande. Israel seria a primeira vítima, né? Sim. Eles usariam as armas com certeza contra Israel. Então, o prognóstico para os próximos meses vai depender do resultado do que vai ocorrer até amanhã à noite, que eu acredito, na minha opinião, eu espero que eu esteja enganado, mas na minha opinião não vai ter acordo, e o Trump, para manter o grau de credibilidade que ele tem, ele vai ter que jogar as armas de pulso eletromagnético lá. Até porque também é o seguinte, a mídia é um horror, cara. Porque a mídia, ela está vendendo a história. Olha,
eu falo no meu canal quase todo santo dia, porque tem gente que escreve, manda e-mail, os Estados Unidos vão perder a guerra. Veja, eles têm a máquina de imprimir o dólar, né? Eles têm tecnologia, eles têm armas que o Irã não sonha em ter, né? Na primeira meia hora da guerra, eles já liquidaram com 70% da cabeça de comando do país. Como é que eles vão perder a guerra? Tem gente que acredita nessa mídia. Você está defendendo os sionistas. Não se trata disso. Trata-se de um interesse em comum. Os israelenses querem acabar com o regime iraniano e o Ocidente precisa acabar com eles também, porque eles querem acabar com o Ocidente. Logo que eles chegaram ao poder, lá em 1979, com Ayatollah Khomeini, eles já chegaram sequestrando todos os funcionários da embaixada norte-americana. Isso é histórico. Sim, é histórico. E outra, aí depois... Eles são descontrolados, né? Pode continuar. Aí, logo depois, para tentar desestabilizar o regime, a CIA e os americanos, lá na época do Ronald Reagan, o que eles fizeram? Eles financiaram o Saddam Hussein do Iraque, apostando que o Saddam Hussein, naquela guerra que ele faria contra o Irã, ele seria capaz de derrotar o regime dos ayatolás, né? E não teve vencedor naquela guerra. Ele chegou uma determinada... depois de uma determinada hora, o próprio Saddam foi abandonado, porque não teve competência e força para vencer o regime dos ayatolás. Quando ele se sentiu abandonado, ele achou que ele foi traído, aí ele resolveu invadir o Kuwait, deu naquela guerra do Golfo lá atrás, em 1990, 91. Então, assim, os americanos cometeram também uma sucessão de erros no início do regime iraniano, né? Permitindo com que o regime se fortalecesse. Da mesma forma ocorreu aqui na América Latina com a crise dos mísseis, logo depois que eles erraram ali naquele episódio da Baía dos Porcos em 1961, aí o Fidel Castro correu para a União Soviética, aí teve alguns meses depois aquela crise dos mísseis, que os soviéticos estavam montando bases de mísseis atômicos, nucleares lá na ilha, né? No governo do Kennedy, ele não fez nada para conter o regime do Fidel Castro. Daí também ele pode ter feito isso porque ele estava negociando o fim da Batalha Fria, né, da Guerra Fria, com a Rússia, e talvez ele tentasse fazer um acordo, fazer uma média, e por causa disso ele pode ter errado. É uma possibilidade que eu estou levantando. É aquela visão fraca, aquela fraqueza dos democratas, né? E isso é interpretado lá fora também, porque o Ayatollah Khomeini sequestrou os 400, eram em torno de 400 funcionários da embaixada norte-americana em Teherã. Até filme, né? Até filme disso aí, até filme. Tem filme. Na época do governo do fraco Jimmy Carter, né, que morreu recentemente com 100 anos, acho. 90 e poucos anos o Jimmy Carter agora. E aí o Ayatollah Khomeini praticamente elegeu o Ronald Reagan, né? Porque a plataforma do Ronald Reagan era libertar aqueles reféns que o povo americano ficou farto da fraqueza dos democratas. Os republicanos chegaram ao poder, ficaram 12 anos, né? 8 anos do Ronald Reagan e depois mais 4 anos do George Bush pai. Tamanha raiva que o povo americano ficou da fraqueza dos democratas ali, que, né, os reféns ficaram mais de um ano. E no dia em que o Ronald Reagan tomou posse, bem no dia, os ayatollahs sabiam que ele era um cara muito mais duro e libertaram os reféns no mesmo dia, né? Mas o que acontece é que é aquele pensamento militar, isso é um pensamento militar, infelizmente, de empurrar o problema sempre para a próxima geração. Olha, não, vamos empurrar para a próxima geração. Isso no mundo todo, tá? A cabeça dos militares pensa assim, acha que o problema é muito difícil, é um negócio muito grande, um problema muito grande, um abacaxi enorme para descascar, empurra ele com a barriga, vamos deixar para a próxima geração, né? Percepção que simplesmente deixar quieto, não vamos fazer nada, vamos cruzar os braços, deixar o regime iraniano do jeito que está, e não teria nenhum
com a consequência. Imaginem o mundo ficaria em paz, na tranquilidade, na harmonia. Isto é ilusão, meus amigos. É bom entender o seguinte: aquele local foi engendrado pelos globalistas para eclodir algo terrível, uma hecatombe 3G. Tá? Essa que é a verdade. O William Cooper falava isso em 1992. O Irã foi projetado para ser o estopim de uma catástrofe a nível mundial. Então, ficar simplesmente com os braços cruzados, esperar o tempo correr, não é a resposta, não é verdade, Marcelo? Só que agora se tornou um jogo de xadrez muito truncado, né? Tem esse problema, o Trump não pode abandonar o estreito por causa do acordo do petrodólar com os árabes, ao mesmo tempo em que ele corre riscos. Veja, teve o problema das aeronaves que caíram lá, um piloto está sumido, né? De repente, se esse piloto está sumido, ele aparece capturado pelas forças iranianas, aí os caras mostram na mídia, vestem ele com aquela roupa laranja, eu sei como que faziam. Eles fazem, sim. Ó, e é assim, né? Eu tenho falado no meu canal. É uma nação que todo esse esforço que ela fez de guerra para desenvolver a arma nuclear deles, a bomba atômica, todo esse esforço que eles fizeram, em pouco tempo eles vão ter que se voltar para um esforço de reconstrução. Porque você imagina toda uma infraestrutura, imagina uma cidade gigantesca, toda a infraestrutura destruída por um pulso eletromagnético. Vai ter que refazer tudo do zero. Quantos anos para refazer tudo de novo? Tá entendendo? Tempo, né? Então é muito ruim. Hoje eu falei isso no meu canal e uma pessoa me fala, mas coitado do povo. É aquela história, ou você sacrifica uma parte do povo iraniano, ou você deixa a coisa acontecer e vai sacrificar o povo do mundo todo, porque o Irã não estava para brincadeira ter ali. É bom salientar que isso é uma possibilidade, não temos certeza, mas é uma possibilidade plausível, né? Obviamente. Então, é aquela história, olha, tem uma frase em Washington, ali perto do cemitério ali do soldado desconhecido, né? Freedom is not free. A liberdade não é de graça, né? Ela tem custos, né? E chegou a uma hora que a árvore da liberdade exige sacrifício novamente, porque o inimigo se tornou grande, botou as asinhas para fora, e mais cedo ou mais tarde você tem que cortar essas asas do inimigo, né? Sim. Agora, tem gente que fica pensando, não, mas Israel quer dominar tudo. Israel, veja, eu nem estou entrando na agenda sionista, na agenda de Israel. Eu estou falando do Ocidente e da ameaça do regime iraniano para o Ocidente, né? Se eu começar devagar, não, é uma agenda de Israel, veja, pode até ser, mas ela coincide com a nossa, né? A nossa agenda ocidental, da nova, que não pode deixar esse ninho de cobras, que é o regime iraniano, se estender por um prazo mais longo. Mesmo porque se o Loirão fosse um boneco de corda do latinho, ele não teria, no caso, inferido na questão de Gaza, porque, na verdade, ali, ele foi totalmente contra os interesses israelenses, assim, categoricamente. Isso já denota que não, essa narrativa não confere, é pífia. Só que tem gente que não conhece nada de geopolítica, não estuda nada, não sabe nada, vai na onda dos outros, vai na onda da mídia, é papagaio de outras pessoas, né? É propaganda, né? Propaganda, marketing. Guerra incrível. Olha, dizem, isso é uma pura verdade, que numa batalha, num conflito, a primeira vítima é a verdade. A verdade sempre é a primeira vítima a cair. Por quê? Porque o que existe é o seguinte, é interesses ideológicos, propaganda. Então, tem a propaganda de um lado e a propaganda de outro, com viés do quê? Pura e simplesmente ideológico. E a verdade concreta é simplesmente menosprezada, não é verdade, Marcelo? Agora, a gente aqui no hemisfério ocidental, principalmente Brasil, América do Sul, a gente fica mais ansioso para que esse conflito
pelo menos a parte que envolve os americanos, termine logo, porque tem os problemas do nosso continente que o Trump precisa resolver, né? Não só aqui, mas também acho que no mundo inteiro. Tem vários abacaxis para descascar, na verdade. Não, mas não é no mundo. A visão norte-americana hoje, do movimento MAGA, da Nova sim. No nosso território. O que está ocorrendo com o Irã e com o Golfo é por causa dos acordos do petrodólar e porque o regime iraniano financia terrorismo que chegou até o nosso continente, né? Isso não significa que o Trump vai se dispor a vamos ajudar alguém para lutar contra a China, vamos nos meter em outro... Não é isso, né? Não é isso, é que o regime iraniano estava no limiar de conseguir uma arma nuclear, né? Alguém vendeu urânio para eles, né? Sim, que a gente não sabe quem. Alguém vendeu urânio, que eles estavam enriquecendo, diz que eles tinham, se eu não me engano, 400 toneladas ou quilos, eu não entendo muito, 400 toneladas, acho que, de urânio, que dava para fazer 11 bombas atômicas. Eles já tinham poder para fazer 11 bombas atômicas, né? Eu não sei se é 400 quilos de urânio, acho, né? E é muita coisa, Então, calhou do Donald Trump ter que fazer alguma coisa. Você imagina se fosse a Kamala Harris, né, discípula direta do Barack Obama, que acabou, quando ele tirou as sanções, ele acabou financiando esse regime iraniano, né? A maior destruição do Ocidente são os democratas norte-americanos, né? O Deep State norte-americano. Mas isso foi feito deliberadamente, né? Porque eles têm interesse, nesse momento, pelo menos os globalistas, em destruir a reserva de dólar global para empurrar um Great Reset, não é verdade, Marcelo? Sim, lógico, né? O sistema deles já está aí na berlinda, né? E você acredita que já existem planos, por exemplo, como o Pacto de Basileia III, de um novo dólar renovado antes de 1971, quando tinha lastro ouro? Você acha que está na agenda do Loirão isso? Qual é o seu parecer? O que se comenta é que uma parte da agenda é essa, né? A restauração do dólar. Aliás, tem uma pista sobre isso, porque vai sair um dólar comemorativo no 4 de julho, dos 250 anos dos Estados Unidos. Sim. Agora, você tinha me falado lá, quando a gente estava falando nos bastidores, sobre os 100 dias. Por que eu estava dizendo no final de fevereiro que em 100 dias muita coisa ia mudar no mundo, inclusive aqui no Brasil e na América Latina? Porque eu acredito fortemente que o Trump, ele quer preparar principalmente a América Latina para algo que vai acontecer no 4 de julho, que é uma data muito importante esse ano, né? Que é a nova no poder lá com o Donald Trump, 250 anos da América, que é uma data marcante, né? Então ele quer preparar algo tem que estar pronto até lá. Possível. Por causa claro que não temos informações, assim, nós não temos informações concretas, mas é uma possibilidade, obviamente. Por causa do nível de degradação humana que o regime promoveu lá, com essa história de falta. Eu não estou aqui me coçando, porque o que você está me dizendo casa perfeitamente, tem uma sincronicidade incrível com a área que eu trabalho, que é a exopolítica. Por quê? Porque hoje, o Ross Contart, que é jornalista investigativo da questão de WAPs, mais o Christopher Sharp, que é uma das maiores autoridades do mundo, falou de uma moeda que já estaria pronta, que seria o marco, que teria o marco da divulgação, com o Loirão e com OVNIs. É interessante por quê? Porque, não sei se você está sabendo, Marcelo, o Loirão já aprovou, junto ao secretário de guerra, o Pete Hegseth, a desclassificação dos arquivos governamentais sobre o APS. E essa revelação envolve o quê? Tecnologia suprimida, que poderia simplesmente acabar de uma vez por todas com o regime, ou seja, o sistema financeiro baseado em petróleo, em escassez, ou seja, combustível fóssil. Então parece, quem sabe, que alguma coisa nesse sentido está se desenhando, que é algo maior ainda do que envolve a geopolítica. Pode estar sendo construído agora. Veja,
tem algo sendo preparado para o 4 de julho, algo forte, porque o Trump tem pressa, tá? Ele está trabalhando com muita pressa, eu tenho percebido, eu estou tendo essa percepção. É por isso que eu falei lá no final de fevereiro, logo depois do carnaval, eu falei, ó, vamos entrar no prazo aí dos 100 dias. E em 100 dias vai mudar muita coisa. A Lara, você está sabendo, a Lara Trump, que é a nora do Trump, ela afirmou num podcast, o meu genro, loirão, tem um discurso pronto, já redigido, para fazer, que será bombástico, que vai mudar o mundo para sempre, com uma grande revelação. E casa também com a informação que você está trazendo, queira ou não, eu tinha que fazer na verdade, vamos lá, que fique claro, eu não estou trazendo informação, eu estou tendo a percepção, por quê? Porque o 4 de julho é uma data muito importante para os Estados Unidos, e este 4 de julho é mais importante ainda, porque é o 4 de julho dos 250 anos da América, 2 séculos e meio, então eu, percebendo essa pressa do Donald Trump, toda a sua forma de agir, eu cheguei à conclusão, aquele negócio, né? O meu estudo da geopolítica é assim, eu estou montando um quebra-cabeça, colocando as pecinhas ali uma por uma e tentando enxergar a figura. A figura que eu enxergo, o quebra-cabeça não está completamente montado, mas a figura que eu já estou enxergando é algo especial no 4 de julho. Agora, o que, precisamente o que, eu não sei dizer ainda, mas que vai acontecer algo, que o Trump está preparando o mundo para acontecer alguma coisa até o 4 de julho, com certeza, com certeza. Não sei se você sabe também, mais uma fonte, mais uma informação que casa, que se alinha com a sua narrativa, com a sua visão, com o seu prognóstico, Marcelo. O Mark Christopher Lee, que é um pesquisador ufológico, afirmou através de fontes do Pentágono no ano passado que em julho incrível, em julho, Doirão faria um grande discurso revolucionário que iria impactar o mundo para sempre, com uma grande revelação. Parece que as informações convergem. Existe uma convergência nas informações, bem interessante. Uma convergência de percepção das pessoas para algo que vai acontecer no mês de julho, eu diria precisamente no 4 de julho, porque é a grande festa norte-americana da independência. A única diferença é que o Mark Christopher Lee falou dia 8 de julho, 4 dias depois, porque seria o aniversário de Roswell. Mas ali, praticamente, as datas batem. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Eu coloquei um prazo médio de 100 dias. Em 100 dias vai mudar muita coisa. Né? Por isso que ele está com pressa, porque o tempo urge, como já diz a palavra. É como se ele estivesse correndo contra o tempo, é perceptível. Ele precisa alcançar as metas até esse prazo. É como se tivesse um prazo que tivesse que ser cumprido. E outra coisa, se o Trump tiver que estender essa guerra, hoje ela completou 5 semanas. Se ele tiver que bombardear, como ele falou, mais 2 semanas, aí vai ser os últimos ataques norte-americanos, porque eles vão castigar o Irã com essas armas de pulso eletromagnético. Sim, do apagão, o brinquedinho do apagão. Vão deixar o Irã completamente, né? Idade totais. Média. Idade média. E aí vai pedir, olha, vocês agora que têm interesse lá no Estreito de Hormuz, façam a parte de vocês, porque nós já fizemos a nossa missão com o Irã acabou. Aí ele se retira. Vai resolver dessa maneira. Mas a princípio, então, é isso. É uma guerra que vai terminar logo, agora vamos chutar em meados de abril no máximo. Aí ele tem final de abril, maio, junho, para resolver o problema na América Latina. Que a bombona que ele está falando é sentido figurado, viu? Não é literal. Por favor, pelo amor de Deus. É uma metáfora. É uma metáfora. Guerra híbrida. Exatamente. Exatamente. Guerra híbrida, jurídica. Há uma pressão gigantesca sobre o governo brasileiro. Né? Vai começar uma caça aos bois, vai ser... A coisa vai grande. A coisa vai ser grande. Vai ser grande. Aquele Marcelo, advogado
do Trump, sabe aquele advogado do Trump, o Martin De Luca? Sim. Ele já estava falando que o Trump é mais do que só um advogado do Trump. Eu não vou falar abertamente aqui. Eu acho que esse cara aí tem coisa maior atrás dele. Tem alguma coisa a mais. Pode ser um assessor, um porta-voz de estratégias mais delicadas, mais sensíveis. Vamos colocar dessa maneira. Ou um agente mesmo de inteligência. Um agente, sim, pode ser. É possível. Existem um agente de inteligência. Agora me conte, Marcelo, você tem essa percepção, essa visão, como você demonstrou, que esse ano de 2026 é um ano que vai ser disruptivo, ou seja, um ano marcante, onde as coisas ou vão mudar para algo muito positivo ou para algo muito negativo. Então, essa visão que você tem, que esse ano de 2026 é o ano da grande virada, da virada de chave? Aqui, vamos falar da gente aqui na América Latina, com certeza. Eu vejo muita gente ainda apavorada com a cabeça em 2022. Principalmente quando você fala de eleições brasileiras, o pessoal com a cabeça, com aquele medo de 2022. Essas pessoas, elas não entendem que o mundo mudou de 2022 para cá, não é? As circunstâncias são outras, né? Exatamente, os fatos mudaram. Completamente diferentes. Aquele tempo lá era o BD, era o Biden, hoje é o loirão, a política, a geopolítica como um todo mudou completamente. O próprio o escândalo da USAID, né, da USAID, ajudou a mudar esse cenário, porque agora não vem mais dinheiro de fora para nada aqui, né? Então, agora as coisas vão acontecer como tem que ser, como deveriam mesmo, né? Ou seja, vai ser a soberania popular total. Eu vejo muita gente com medo dessa situação, mas é difícil explicar para um povo que está, digamos assim, doutrinado, né? Sabe, tem aquela história da mosca no copo, né? A mosca entra no copo, você tampa com envelope. Ela não sai do copo. Aí quando você tira o envelope, ela não tem a percepção que você tirou o envelope, ela nem tenta mais sair, porque ela tentou muito tempo, batia no envelope, aí você tirou o envelope, ela continua lá dentro do copo, achando que o copo ainda está tampado, né? Por mais que a gente fale, destampar o copo, agora tem jeito da gente sair, tem gente que não acredita ainda, tem gente desanimada. Outro dia entrou uma pessoa no meu canal e falou assim, eu não quero saber do que acontece com a guerra, do que acontece com o Trump, eu só quero o meu presidente livre, o povo livre. Veja, o mundo não é cor-de-rosa, o Brasil não é uma ilha isolada, né? Eu não vou parar de trabalhar porque, infelizmente, o presidente, por causa disso, eu vou ficar chorando no meu canto, ao invés de falar o que eu tenho que falar, ao invés de continuar o meu trabalho para o país melhorar, eu não posso ficar sentado num canto chorando, que talvez era o que essa pessoa queria que eu fizesse. Eu não quero saber, não adianta falar, senta aí, fica chorando, não vamos fazer nada, vamos ficar chorando. O mundo da geopolítica é o mundo bruto, é o jogo bruto. E você tem que ter o quê? Nervos de aço. Nervos de aço, não pode agir pela emoção. Ele é muito dinâmico, ele muda muito rápido. E com uma pessoa como o Trump no poder, a velocidade é ultra. E as pessoas não têm essa percepção da mudança extremamente rápida. Elas acham que não vai acontecer nada, não aconteceu nada. É aquela história, é um quebra-cabeça de 5.000 pedrinhas. Tem gente que vê a figura com 1.000 peças. Olha, já estou vendo aqui para onde vai. Tem gente que faltando 2 peças não consegue enxergar nada, entendeu? E tem gente que chega na mente. Como que você vai mudar o mundo, Marcelo? É bom considerar aqui com figuras destabilizadoras mundiais, que estão prontas a sabotar a qualquer momento e tem como fazê-lo. Você tem que lidar com isso antes. Isso é uma obviedade. Agora chegamos à conclusão, então, por que o regime iraniano precisa cair, né? Por que ele precisava cair? Então, tá aí uma das respostas por que aquele regime que financia tudo que não presta no mundo precisa cair. Senão não adianta nada, ele vai estar aí ameaçando, porque os globalistas vão usá-lo para impor todo o terror que eles querem no mundo. Porque é um gatilho. É bom entender que ali é um gatilho para causar o quê? Destabilizar o mundo. Mas não dá pra gente... Não pode ignorar isso.
Não tem como você ignorar isso. É muito difícil explicar para essas pessoas mais emocionais ou para aqueles que acham que sabem que o Trump não está na agenda do sionismo, ele está na própria agenda da Nova, que num primeiro momento coincide com a agenda dos israelenses ali. Ela coincidiu, né? Ele não está na agenda deles, ele está na agenda dele próprio, Donald Trump, que por um determinado prazo e momento coincidiu com a agenda deles, lá dos israelenses. É bom também salientar que a agenda sionista tem mais de uma facção, tem mais de uma vertente. É um grupo coeso também, que tem gente que acha que é tudo bonitinho, a aldeia dos Smurfs. Não é a aldeia dos Smurfs. Enfim, tem gente que acha que ou é tudo branco ou é tudo preto, né? Não tem. E quantas tonalidades do cinza tem no meio, né? Disso tudo, né? Então é um assunto muito complexo, por isso que a geopolítica é uma disciplina de pós-graduação, né? O cara tem que ter uma certa visão de mundo para entender, porque eu percebo que muita gente leva para o aspecto emocional e ideológico. Eu estou falando por exemplo, eu estou falando do Irã, da guerra, da Nova, tem gente que vai lá no meu canal, vai escrever, fala assim, Flávio Bolsonaro presidente. Tudo bem, escreve, é uma democracia, a pessoa tem o direito de escrever, mas o que eu estou falando é de cunho pragmático, não é de cunho ideológico, não sei se você entende o que eu quero dizer, entendeu? Entendi, porque eu tenho o seguinte, que o Marcelo, até vou fazer aqui uma ressalva, uma observação. O que acontece é o seguinte, o loirão, o Trump, não está labutando, não está batalhando contra a esquerda ou com a direita, na verdade é contra o globalismo. Lembrando que o globalismo atua nas duas vertentes, aí fica complicado, porque existem atores, isso é fato, atores globalistas que atuam em ambos os lados. A questão é a agenda, é o objetivo, que eles querem construir uma distopia semelhante ao que ocorre, por exemplo, no regime chinês, só que em âmbito global. É mais ou menos isso. E quem estava coordenando isso, sendo a alavanca, principalmente quem era utilizado para isso, era a União Europeia, na verdade. Estava realmente implantando esses ditames para o mundo inteiro. E o loirão simplesmente rompeu, virou a chave. Isso é importante salientar também. Para quê? Para uma visão de mundo livre, uma visão de libertar tecnologias, de revelação, de verdade, de sistema financeiro justo, lastro ouro. Tanto é que existe o Pacto de Basileia III, que vai entrar em vigor em 2028, e esse processo já está em curso, isso tem fontes oficiais, já falei no canal, já mostrei as fontes. Para quê? Para que o mundo possa ser remodelado, não é verdade, Marcelo? Para que entre nas veredas da justiça. Então, veja, só retomando o que eu dizia, então o fato é assim, a gente tem que apostar na direita brasileira porque ela é soberanista, né? Sim. O Flávio, por exemplo, a família Bolsonaro, a direita soberanista. Você tem também uma direita mais globalista aqui, que é essa direita do Kassab aí, esses caras são todos ligados ao globalismo, né? A direita kassabiana. Mas na França, por exemplo, você tem uma esquerda radical, liderada pelo Jean-Luc Mélenchon, que ela é completamente antiglobalista, né? Na França, por exemplo, essa dicotomia esquerda versus direita não cola, porque o globalismo lá é um cara do meio, que é o Macron. É um cara que se diz nem de esquerda e nem de direita. Moderado, né? Dito do moderado, como se fala por aqui, né? Exatamente. Isso é interessante porque se a pessoa ficar presa apenas nessa dicotomia, como você bem se frisou, de esquerda e direita, não consegue ter percepção, porque a coisa muda. Porque o que funciona aqui no Brasil já é diferente na França e em outra parte do mundo. Se o cara ficar preso a isso, daqui a 15 dias ele vai falar assim, ele vai escrever lá para mim, eu duvido que o Donald Trump vai ajudar o Brasil, como se ele estivesse ajudando o Brasil, né? Como se uma nação... Interesse americano, que ele está buscando o interesse do próprio país. Exatamente. Isso é verdade. Então, é difícil. Eu vou te dizer, eu já estou ficando meio cansado desse tipo de coisa, sabia? Infelizmente. E vou te falar. Sabe por quê?
Eu sei, eu tenho uma teoria, depois eu falo. Pode continuar. Continua. O que tem de paraquedista caindo no meu canal e escrevendo algumas bobagens lá, muito mais do que antes. Eu tenho percebido que agora tem muita gente escrevendo bobagem. Eu não sei se meu canal está sendo, né, visto por gente de esquerda que vai lá falar bobagem. Eu não sei por quê. Mas o fluxo de gente escrevendo besteira para mim, mandando e-mails, escrevendo lá no canal, é muito grande hoje. E isso aí esgota um pouco a gente, né? Essa Sim. do Trump ajudar o Brasil, essa eu tô quase mandando a merda, já não vou mais falar. Chega, né? Já minha paciência esgotou, não vou mais falar desse assunto, Sabe por quê, Marcelo? Sabe por quê? Porque as pessoas elas estavam num mundo meio lento, as coisas eram meio paralisadas, tudo funcionava em câmera lenta, e de repente a coisa entra num ritmo frenético, acelerado, a pessoa perde o ritmo, perde o time, perdeu o time. Perdeu realmente o time do que está acontecendo. Acabou. E fica deslocado. A mente não acompanha. A mente não acompanha, A mente não acompanha, entendeu? Perdeu o time. Na exopolítica, a mesma coisa. Tem muita gente que perdeu o time. Ainda está em 2017, 2016. Mudou completamente o cenário. E quando você falou da moeda, já tem foi criada por IA, um modelo de moeda, que tem ali, foi cunhada a moeda, que seria comemorativa, desse grande discurso, interessante, em julho, segundo o Ross Contert e o Christopher Sharp, que teria o loirão, né, o Trump num lado, e do outro lado, a Casa Branca com o OVNI, ali já seria uma conotação de revelação. Eu fiquei, assim, abismado, porque são fontes seguras. E quando você falou desse prognóstico de algo grande acontecendo em julho, eu fiquei assim, meu pai, a geopolítica realmente converge perfeitamente. Estou muito impressionado. Tenho que confessar aqui para você, Marcelo. Estou muito feliz também com essa possibilidade. Bom, será que tem gente que tem alguma pergunta aí para a gente encerrar, então? Sim. Estamos com 1 hora de live. Deixa eu ver mais um tempinho ainda, que o Marcelo tem um compromisso daqui a pouquinho. Amigos, sintam à vontade para fazer as suas respectivas perguntas para o nosso excelentíssimo convidado da noite, o Marcelo Rossi, que tão gentilmente aceitou nosso convite, que é um especialista, para mim, o melhor analista de geopolítica do Brasil. Estou longe, minha opinião. Mas a minha opinião, do Brasil do mundo com certeza não, mas do Brasil Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o pessoal aqui. Gente, tem mais nada, amando essa live, gratidão pelo feedback. Marcelo, livro de história ambulante, com certeza, Marcelo, livro de história. Eu quero comentário, gente, quero pergunta, por favor. Os comentários estão ótimos aqui. Tá. Tem pessoa perguntando do Putin, da Rússia, com essa bagunça toda do conflito, como que o Putin está se aproveitando, não é? Porque eu sei que ele está se aproveitando disso, né? Geopoliticamente falando, né, Marcelo? Sim, porque foi o seguinte, para o preço do petróleo não disparar muito, o Donald Trump tirou as sanções sobre a Rússia no quesito petróleo. Então ele está vendendo o petróleo dele agora, no lugar dos árabes ali, que tem um problema no estreito. Está sendo lucrativo, né? Então, de uma certa maneira, para o Putin, quanto mais a guerra prolongar, para ele vai ser melhor. Agora, ele está pensando no país dele também, né? Outro dia eu vi uma pessoa gritar, o Putin não é nosso amigo. Amigo. Eu falei, você queria que o Putin pensasse no Brasil ou pensasse na Rússia? Você queria que ele pensasse no Brasil, nos Estados Unidos e não na Rússia? Bom, ele é presidente da Rússia, né? É assim, eu explico que o Trump e o Putin são aliados na guerra contra os globalistas. O povo às vezes entende, não todos, algumas pessoas entendem que eles são brothers, que eles são amigos, que eles tomam chopp junto, que eles convergem em tudo, né? Não. Aí basta o Putin fazer alguma operação contra os Estados Unidos e falar, tá vendo, você falou que eles eram amigos. Eles falam, meu amigo, o negócio aqui é complexo, eles têm um interesse em comum, que é acabar com os globalistas, da mesma forma que na Segunda Guerra Mundial sentaram na mesma mesa para negociar Winston Churchill,
O Stalin, que era o ditador mais... O presidente americano fala, com esse cara eu não sento, ele é um comunista, não vou negociar com ele. Então você imagina. E eles tinham um interesse em comum, que era acabar com o governo do... Sim, exatamente. Da mesma forma que hoje está o Donald Trump, o Xi Jinping e o Putin com o mesmo interesse. São pessoas extremamente distintas, né? Têm os objetivos muito diferentes entre si, mas têm um objetivo em comum, como tinham naquela época o Stalin, o Roosevelt e o Winston Churchill. Aí daqui a alguns anos eles vencem os globalistas e começam uma guerra entre eles, o cara vai falar, pô, mas lá atrás você falou que o Putin era aliado dos Estados Unidos, do Trump. Mas o tempo passou, eles venceram os globalistas e se tornaram inimigos. Da mesma forma que assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, que o Stalin e os americanos, o Harry Truman, porque o Roosevelt tinha morrido, e o Churchill venceram os dois. Aí a cabeça que fica presa no tempo vai falar, pô, mas eles sentaram na mesa para negociar ontem, hoje já estão brigando. A geopolítica é assim, o mundo é assim. Sim. Uma hora é uma coisa, amanhã muda tudo, e hoje o mundo está numa velocidade muito maior do que era antes da posse do Trump, é essa a realidade. Então, aquele negócio, né? Interesses nacionais, a parte, globalismo, a gente coaduna, mas interesses nacionais é algo à parte. Muito bem colocado, Marcelo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma colocação aqui dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Mais perguntas, meus amigos, olha que vocês tiveram tempo, viu? Aqui, deixa eu ver, para formular as suas respectivas perguntas. Está se desenhando em 3... Ah, tá. Isso aqui é interessante. Marcelo, boa noite. Pergunta, a geopolítica do mundo está se desenhando em 3 partes, ou seja, 3 grandes figurões mundiais, 3 grandes players, Estados Unidos, urso e dragão, China? Os 3, a parte norte-americana, se você for analisar a doutrina Monroe, é cuidar do próprio território aqui, né? E o resto que se vire por lá, não vai atuar por lá. Veja, expliquei o caso diferente aí do petrodólar, que os americanos precisam manter aí a parceria com os árabes, por isso que está atuando lá no Irã, e também pelo fato de que o Irã exporta terrorismo para o mundo ocidental, para o mundo livre. Então, é diferente. Isso não significa que os americanos vão atuar em outros lugares fora do próprio território aqui da América, do continente americano. Então, o mundo, sim, está dividido em 3 partes já, com certeza. Com certeza. E você acha que isso vai respingar, por exemplo, no conflito da Ucrânia com a Rússia? Essa batalha do Irã? Já está respingando? Tem consequências? Veja, eu disse aqui no começo da nossa live que o Zelensky se colocou à disposição para ajudar ali os árabes, né? Mas ele está perdendo contra a Rússia, como é que ele vai ter condição de ajudar os árabes, né? Isso que eu estava pensando. Ele vai abrir um flanco para os russos atacarem pesadamente, e agora os russos vão ter mais dinheiro por causa do petróleo que eles estão vendendo, então aí ele perde definitivamente a guerra. Ele já vinha cambaleando, agora ele vai definitivamente para o buraco, né? Queira ou não, os Estados Unidos indiretamente está colaborando com a Rússia, queira ou não, está ajudando, né, com essa ação. Essa ação no Oriente Médio. Quem está sendo o melhor, quem está se aproveitando ou sendo o melhor. Mas os americanos, eu diria para você, ele está ajudando a Rússia, o que muita gente está ajudando a Rússia. Eu completo a falar, não, ele está baixando o preço do petróleo no mundo. Deu para entender? Sim, exatamente. Fazendo com que a Rússia supra a necessidade de petróleo que os árabes estão deixando, por causa eles pararam a produção lá por causa do problema em Hormuz. Quem está suprindo agora é a Rússia, alguma coisa, né? Óbvio, não tudo. Ele faz com que o preço do petróleo abaixe, né? Vai abaixar um pouco. Então os Estados Unidos fizeram isso não para ajudar os russos, mas para não elevar a crise que os globalistas querem. Sim, indiretamente a Rússia acabou obtendo vantagem, né? Queira ou não. Exatamente. Estava no lugar certo na hora certa. Na hora certa, justamente.
Justamente. É bom entender, meus amigos, que hoje nós estamos falando de geopolítica. Eu linkei alguma coisa de exopolítica, mas exopolítica eu vou deixar mais precisamente, vamos destinar para terça-feira, tá ok? Já adiantando aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tem gente falando do Benjamin Fulford, não é o tema da pauta da live. Deixa eu ver aqui também. Não. Tem gente que está achando que o loirão, o Trump, ele quer impor um imperialismo. Não, isso não existe. Eu não vou nem comentar. Isso aí é balela, não tem nem como comentar um negócio desse. A pessoa compra uma narrativa, ela compra uma narrativa midiática de esquerda. Ou seja, o cara está no pré-primário. Ele tem que passar para ele entender geopolítica, ele tem que caminhar muito ainda. Então, nem responde. Sim, porque é o seguinte, entenda uma coisa. No mundo, os países menores, eles ficam sobre as asas de grandes potências, grandes forças políticas. Por exemplo, antes do loirão, o globalismo que ditava as cartas do mundo. E todos tinham que submeter aos ditames do globalismo, ok? Então, isso está sendo alterado agora. Mudado completamente. Estão entendendo? Esse que é o ponto. Lembra-se que a Grécia, que dominou grande parte do mundo, propiciava a liberdade, soberania dos povos pelo qual ela governava, diferente de Roma, por exemplo, que era algo muito opressor. Então existe diferença. Né? Isso que as pessoas têm que entender. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma coisa. A última pergunta. A gente aqui, o Marcelo tem um compromisso. Só uma última pergunta aqui para a gente terminar, para encerrar a nossa entrevista. Aqui a pessoa perguntando se o Xixao, eu chamo de Xixao, o Xi Jinping, tá? Xi Jinping, ele também está auxiliando contra o globalismo? Em parte sim, não, Marcelo? Ele até colaborou. Veja, qual que é o interesse do Xi Jinping? A China foi usada pelos globalistas para construir um modelo de opressão que depois os globalistas exportariam para o resto do mundo. Só que aonde entra o rompante da China? Os globalistas querem dar totalmente as cartas lá dentro e o Partido Comunista, o Xi Jinping, não quer. Acha que quem tem que controlar a China são os próprios chineses. Ele seria usado como chiclete, né? Como absorvente velho. Essa é a relação. Essa é o problema ali que envolve. Então, exatamente. Muito bem colocado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, colocação. Gratidão pelo feedback aqui. Live maravilhosa, gratidão a vocês dois. Bom demais. Gratidão. Marcelo também agradece, com certeza. Já respondendo por ele aqui. Deixa eu ver se eu acho mais pessoas aqui. Mais alguma coisa. Gratidão sempre. Gratidão. Pois bem, já foi falado. Tem gente perguntando, acho que chegou agora. Já foi falado também sobre esse tópico, sobre Cuba. É só procurar aqui. Rebobinar a fita, né? Como a gente falava antigamente, que você vai achar. Trabalho incrível, gratidão. Acho que não tem mais nada. Dou-lhe uma, dou-lhe dois, fazer igual leilão aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Acho que não tem mais nada. Gratidão, então. Gratidão infinita a todos os presentes. Gratidão, Marcelo. Marcelo, fala um pouco do seu canal no YouTube. Fala sobre o grupo do Telegram. Geopolítica e Operação Retomada no YouTube. @georetomada no X. Tem o site também que mantenho sempre as 3 últimas análises. No site é geopoliticamrs, tudo junto, .com.br. Geopolítica Geopolítica MRS, de Marcelo Rossi dos Santos. Geopoliticamrs.com.br. Geopolítica e Operação Retomada no YouTube, @georetomada no X, e no Telegram é Geodiscussões e GeopoMRS, tudo junto. Gratidão. E você que é inscrito no canal do Marcelo Rossi, se inscreva no nosso canal também, e vocês que são inscritos aqui do canal, nossos seguidores do canal Demis Viana Mundo Secreto, se inscrevam lá no canal do Marcelo Rossi, que também está disponível no X, né, Marcelo? Tanto também. No YouTube quanto no X. Todas essas plataformas que eu disse para vocês, eu posto todos os dias material novo lá.
Sempre no final da tarde, sempre no final da tarde. Maravilha. Gratidão, então, gratidão infinita aqui ao nosso queridíssimo amigo. Eu que agradeço. Marcelo Rossi. Foi realmente uma conversa muito agradável. Gratidão. E foi muito bom o que você falou, porque, queira ou não, Marcelo, você acabou endossando muitas coisas que são apresentadas aqui neste mesmo canal. E fiquei realmente impressionado, tá? Sendo sincero aqui. Gratidão, gratidão. E um beijão no coração de cada um de vocês, tá ok, meus amigos? Gratidão abraço. Infinita.